Olá, turma querida! Hoje estamos de volta com mais uma aula de matemática. Hoje, dia 30 de junho, certo? Último dia do mês. E estamos dando início ao terceiro bimestre. Então sejam todos bem-vindos a mais esse encontro aqui com o professor Euler, professor de matemática de vocês. Estaremos dando continuidade aqui nos nossos estudos matemáticos, já direcionado ao nosso terceiro bimestre. Nós tivemos aí o primeiro e o segundo bimestre, né? Já estamos aí na metade do ano letivo, certo? E vocês com certeza estão aí aguardando a nossa aula de hoje. Bom, estaremos dando ênfase, né? Principalmente hoje na abordagem em relação ao nosso cronograma, o conteúdo que nós estaremos estudando aqui nesse bimestre. Estarei apresentando para vocês a grade, tá? No qual vocês terão a oportunidade de ver quais são os assuntos que nós estaremos estudando aqui. E com certeza já dando aí uns spoilers, né? Daquilo que nós estaremos trabalhando. Bom, turma, é claro que para nós poder dar continuidade em relação ao nosso aprendizado, a sua participação ela é essencial, tá? Que você aí do outro lado da telinha desperte o interesse de participar da aula, de mandar a sua pergunta, de fazer as atividades, porque só assim nós vamos poder dar continuidade aos nossos estudos, né? De uma forma bem proveitosa. Então, turma, nesse momento estarei compartilhando com vocês aqui os principais tópicos, né, do nosso livro didático. Só lembrando que o nosso livro é o volume 7, tá bom? E os capítulos, né, que nós estaremos estudando nesse bimestre são divididos em dois, o 16 e o 17, tá? E o que nós vamos trabalhar, professor? Bom, a geometria foi estudada bastante aí no bimestre 2, né? Agora nós vamos estudar a estatística, tá bom? A estatística, os conceitos estatísticos e também, com certeza, vamos também fazer aí uma ligação com o estudo da análise combinatória. Então, as duas disciplinas vão somar, né? Junto os nossos conhecimentos. Bom, pessoal, então nesse momento eu quero que você pegue aí a sua agenda, o seu caderno, tá? Coloque aí no seu caderno início do terceiro bimestre, com a data de hoje, dia 30, tá bom? Tudo bem lindo e maravilhoso, para que possa ficar registrado o nosso início do bimestre. Então vamos lá. Vamos apresentar para vocês aqui o nosso material que vamos estar estudando, né? Os nossos conceitos, conteúdos. Vamos começar com a estatística 1, tá? A estatística é uma parte da matemática que trabalha com os dados coletados, né? Você vai estudar gráfico, fazer um estudo de levantamento de dados, população, né? Também nós vamos inserir, né, dados demográficos, enfim, são vários itens que a estatística ela abrange, mas o objetivo dela principal é estudar e coletar dados e representar esses dados através de uma amostragem, tá bom? Bom, então, o primeiro assunto que nós vamos estar estudando aqui nesse terceiro bimestre é as variáveis. E essas variáveis, como que elas são, professor? É x e y? Sim, dessa maneira sim, mas nós estaremos falando das variáveis qualitativas e quantitativas, tá? E dentro dela teremos também o valor absoluto, a frequência relativa e a frequência absoluta, tá bom? Tudo esses assuntos vão estar interligados. A distribuição de frequência, como eu citei agora há pouco, vão estar dando uma ligação direta com as variáveis, né? A distribuição de frequência, gente, é a frequência relativa e a frequência absoluta, tá bom? A representação gráfica de dados. Nós estaremos estudando os tipos de gráficos, tá? Quais tipos de gráficos são esses? O gráfico de coluna, o gráfico de linha, o gráfico de barra, o gráfico de... enfim, são pictogramas, né? São vários tipos de gráfico. E qual é o papel importante do gráfico, professor? São representar as informações que ali foram estudadas, né? Bom, por exemplo, em uma determinada pesquisa sobre gosto musical, eu gosto de gospel, eu gosto de rock, eu gosto de pop. Enfim, a quantidade de pessoas que
vão ser entrevistadas vai ser representada no gráfico, né? E com certeza vai ter uma porcentagem do total que gosta, daqueles que não gostam, daqueles que não quiseram opinar. Na nossa escola, quais são os alunos que gostam de matemática? Uma quantidade de alunos vão dizer que sim, uma quantidade vai dizer que não, e uma quantidade diz, eu não sei, né? Então, através dessas informações, nós estaremos fazendo o levantamento e atribuindo esses valores em um determinado gráfico. E é claro que para cada situação, gente, há um tipo de gráfico para representar de uma melhor maneira, tá bom? Então, nós vamos estudar bastante essa parte aí gráfica, né, para nós aprendermos como representar o gráfico, como analisar o gráfico. Primeiro, para montar um gráfico, nós precisamos saber aí o nosso tema, né? O tema que vai ser abordado. Segundo, o local que vai ser aplicado com a população, a faixa etária, né? O período que vai ser aplicado, qual é a forma de abordagem que nós estaremos criando para fazer essa representação gráfica, como vai ser representado os dados através dessa coleta, tá bom? Então, todos esses itens eles são incluídos para a representação gráfica, beleza? Mas nós vamos estudar cada um tipo deles e com certeza fazermos aí bastante atividades que levem, né, a uma conclusão de como construir um gráfico. Temos também as medidas de tendência central. Essas medidas de tendência central, gente, nós estudamos no fundamental e aqui no ensino médio, né? Principalmente aqui na segunda série, mas também vamos estudar também na terceira série. Quais são essas medidas, professor? A média, a aritmética, a média aritmética ponderada, a moda, a mediana, certo? O desvio padrão. Todos esses itens nós vamos estar estudando aqui nas medidas de tendência central, assim como nas medidas de dispersão, né? Aquilo que eu falei agora há pouco, né? O desvio padrão, a variância, são vários itens que nós vamos estar estudando na estatística 1. Tá bom, gente? Beleza. Essa parte da estatística, ela vai fazer interligação com a análise combinatória. E o que é a análise combinatória? Pelo nome já diz, né? É uma análise de combinações. Então, através desse conceito de análise de combinações, nós vamos começar a estudar sobre o princípio fundamental da contagem, né? Então, aí você vai aprender também sobre os fatoriais, sobre permutação, certo? E o que é isso? Com calma que a gente vai entender bem melhor quando começarmos a estudar, né? Tem também as combinações, por exemplo, no lançamento de uma moeda, quais são as possibilidades de cair cara? No lançamento de um dado, quais são as possibilidades de ser um número par? Enfim, então são alguns dos exemplos que nós vamos estar utilizando, né? E permutações, a palavra amor, tem quantos anagramas? Tudo isso nós vamos estar estudando aqui nesse bimestre. Lembrando que esses assuntos aqui de estatística e análise combinatória, 99% dos concursos, dos vestibulares, dos processos seletivos, eles contêm um desses assuntos, tá bom? E a gente vai estar dando bastante ênfase aqui no nosso estudo, né? Arranjo simples também, tudo isso nós vamos estar fazendo até o binômio de Newton. Bom, então, turma, anotem aí esses assuntos, tá? Esses são os tópicos principais. Nós temos aí, ó, a estatística dividido em 5 partes, né? E a análise combinatória dividido em 6 partes. É claro que dentro desses itens existem subitens, né, que a gente vai estar estudando, mas com certeza nós vamos estar fazendo aí uma reflexão bem legal com vocês e fazendo sempre uma ligação de um conteúdo com o outro, tá bom? Beleza, agora que vocês anotaram aí os conteúdos do bimestre, nós vamos começar a falar sobre as variáveis, tá? Então vamos lá. Nesse momento eu peço que você pegue o seu livro didático e acompanhe a nossa aula a partir da página 5, tá? Da 5 até a página de número 6, tá bom? Nós vamos estudar a página 5 e 6. Então, de uma forma geral, nós vamos começar a falar aqui sobre as variáveis. Então, pegue aí o nosso tópico, né? É a estatística, é uma parte da matemática, é importante aí nós estudarmos estatística. E a estatística, ela trabalha com dados, gente. A estatística é uma parte da matemática que trabalha com dados, tá bom? Então, na estatística, nós vamos verificar o seguinte. O que é a estatística? É um ramo de grande importância da matemática, né? Que desenvolve técnicas como a coleta de dados e sua organização, interpretação, análise e representação. A estatística, gente, ela é comum no nosso dia a dia, certo?
Por exemplo, no Jornal Nacional, quando você vê as notícias sobre, por exemplo, agora na situação que estamos vivendo, né, sobre a utilização de máscara, tantos por cento da população utiliza máscara, a porcentagem da população que está vacinada, a porcentagem da população aí que vai receber a segunda dose da vacina. Então todos esses dados aí têm ligação com a estatística. Não só isso, mas também, por exemplo, o estudo, né, de uma determinada população sobre a sua escolaridade, também aí sobre o gosto musical, sobre a preferência de uma determinada disciplina, sobre a preferência em relação à opinião pública, né? Também sobre a parte administrativa do governo federal. Todos esses subitens nós podemos listar como os elementos principais na estatística. Por quê? Através dos dados estudados, nós vamos apresentar aí uma amostragem. Um exemplo bem eficaz para nós representarmos essa situação é assim, a seguinte. Acredito que vocês já ouviram falar, né, sobre a água potável, né? Que existe uma estimativa da água potável em 2050 haver uma escassez. Como é que os pesquisadores chegam a essa conclusão, professor? De que maneira? Eles pegam a quantidade de população, certo? E fazem uma relação com o consumo diário. E esse consumo diário ele vai ser estimado, né? Vai ser uma estimativa em quantos anos seria, vamos pensar de uma forma geral, né? Seria escasso, né, a água potável. Então, através dessas informações, dessas coletas, é que eles vão fazer um estudo e apresentar a sua devida pesquisa, tá bom? E não é diferente aqui nós vamos também pegar as informações, vamos coletar ali o que realmente é verdade, o que é proveitoso, e nós vamos descartar aquilo que não é. Mas sempre numa pesquisa tem algumas informações bem importantes que nós precisamos aprender. Uma delas é que vai ser representado sempre em porcentagem, tá bom? Segundo, nós temos que ter aí sempre a terceira opção. Digamos, você gosta de música? Aí sim, não ou talvez, né? Que pode também a pessoa não gostar. Então, dessa maneira nós vamos começar a entender o que é estatística e como se aplica. Bom, a divisão da estatística está aqui, gente. O delineamento de uma pesquisa, aquela forma que eu falei para vocês aí, coletando a informação, né? Principalmente o tema, qual é a população que vai ser aplicada, em que dia vai ser aplicado, quais são as fontes que vão ser utilizadas. Temos também a coleta de dados. A coleta de dados é de que maneira você vai abordar aquela determinada população que você vai pesquisar. A apuração dos dados é dada através da coleta das informações que você fez, né? Digamos que você distribuiu um panfleto e você vai receber esse panfleto com o resultado da pesquisa, você vai demonstrar a forma de apuração. A apresentação é a forma de como você vai lidar com os dados estatísticos que você coletou, tá bom? Os cálculos de medidas é para saber, por exemplo, sobre a altura, sobre a idade, enfim. A análise dos dados se dá muito aí, gente, com a parte burocrática, né, da estatística, onde você vai pegar as informações que são verdadeiras e são proveitosas para a sua pesquisa e fazer uma ligação direta com os dados que você coletou. E a conclusão do seu resultado é se realmente valeu ou não a pena aquela sua pesquisa, né? Por exemplo, a conclusão dos alunos que estão do modo online assistindo a aula do professor Euler. A população 90% ou 80% estão acompanhando as aulas online. E 10% digamos que não esteja, né? Essa é uma informação aí adicional. Então você vai perceber que sempre vai haver uma conclusão do resultado. Então, tantos alunos eles estão assistindo a aula do professor Euler, mas tantos alunos não estão, por exemplo. Então, essa é uma situação que envolve uma conclusão de resultados, tá? E é sempre demonstrado através de um determinado gráfico. E esse gráfico, ele tem por prioridade ter uma legenda, tá? Informando aí quem é quem, tá bom? Beleza, né? Bom, vamos falar um pouquinho da população em amostra. Gente, isso aqui é muito importante, tá bom? População não é somente as pessoas. População pode ser bactéria, uma população de plantas, uma população de peixes, tá? Então a população é uma coleção
completa de todos os elementos a serem estudados. Então você vai estudar uma determinada população, aquela coleção é chamado de população, tá? Não necessariamente a população são pessoas. A amostra é um subconjunto da população. Como assim, professor? Bom, digamos que vocês vão fazer uma pesquisa em casa, tá bom? Uma pesquisa em casa. E na sua casa, por exemplo, tenha 7 pessoas. Aí a pesquisa é sobre o consumo de água, né? Você economiza água? Aí você pergunta para 2 pessoas, por exemplo, da sua casa. Essas 2 pessoas da sua casa é uma amostra do total de pessoas da sua casa. Então 2 pessoas vão representar ali, ó, a população de 7, né? 7 pessoas. Então essa aí, gente, é a diferença entre população e amostra. A amostra é uma pequena parte da população e é através dessa amostra que vai ser feito o cálculo, tá? Por exemplo, sobre um determinado candidato. Como é que é feito o estudo sobre a possibilidade dele ganhar ou não uma eleição? A população do Brasil, por exemplo, são 250 milhões, mas o IBGE ele não faz, o IBGE não, qualquer outro órgão aí, ele não faz a pesquisa com toda essa população. Ele pega apenas 100 mil habitantes e esses 100 mil habitantes ele vai fazer uma amostra, né, sobre aquela determinada pesquisa. O tal candidato tem intenção de ganhar ou não, o tal candidato está liderando, o tal candidato está abaixo do outro em relação à intenção de votos. Então, tudo isso a gente vai coletar através de amostra, né? E mostrar de uma forma geral em população. É claro que existe uma aproximação, tá? Nem toda vez é exato. E o censo é a coleção de dados relativa a todos os elementos de uma população. Por exemplo, o censo ele é muito coletado aí, gente, pelo IBGE, né? O censo demográfico, né? O censo, inclusive até esse ano não teve o censo, né? Sobre qual idade a população a população média, né? Qual a idade média, se teve crescimento ou não, enfim, são várias informações em relação ao censo, tá? Bom, na sequência nós temos aqui, ó, uma ilustração sobre o que é uma população, o que é uma amostra. Você pode perceber que a amostra é apenas uma parte de um todo, tá? E vai pegar essa amostra e vai fazer a coleta, tá bom? De informação dessa pequena amostra. Bom, coleta de dados é um conceito importante. População, amostra e censo. A população, por exemplo, a altura de todos os alunos do colégio. A altura de todos os alunos do colégio, a amostra vai ser apenas a altura dos alunos da turma 23 do colégio, certo? Carros que passam no posto de pedágio por período de 24 horas. Essa é a população. A amostra vai ser carros que passam no pedágio das 11 às 12 horas, tá bom? A produção de 30 dias em uma fábrica. A produção de 30 dias em uma fábrica é a população. A amostra vai ser uma produção de um dia de uma fábrica. Número de notas fiscais emitidas em 2006. Bom, essa é a população. Já a amostra vai ser o número de notas fiscais emitidas em um mês no ano de 2006. Então não precisa fazer de todo esse processo, né, de tempo. Basta só pegar aí um período de tempo e já fazer a sua análise. O pH dos vinhos produzidos na safra de 2006 no Brasil. Então, pH de vinho de 800 garrafas de safra de 2006 no Brasil. E, por último exemplo, peso dos pacotes de 1 kg de macarrão produzido em dezembro de 2006 e o peso de 300 pacotes de macarrão 1 kg na produção de dezembro de 2006. Então, vocês viram aí a diferença de população para a amostra, né? Então, não esqueçam disso, tá? A população é o todo e a amostra é apenas uma parte do todo, né, que vai representar com a determinada informação, tá? Beleza? Tudo jóia? Anotem aí no caderno de vocês, porque é importante que vocês tenham aí esses conceitos, tá bom, gente? Beleza. Agora que nós falamos aí sobre população e amostra, vamos para o próximo tópico, que é as variáveis, né? As variáveis, eu quero que vocês tenham bastante aí atenção em relação às variáveis, que nós temos 2 tipos, né? E esses 2 tipos têm mais 2 tipos. Quais são, professor? As variáveis qualitativas e quantitativas. Gente, só de observarmos na palavra, na língua portuguesa, nós já temos aí uma noção do que cada uma estuda, né? A qualitativa são as qualidades e a quantitativa são as quantidades, certo? Então, existem aí 2 tipos, né, de qualitativa e quantitativa em relação às variáveis, e cada uma tem 2 subitens, né? Vocês podem verificar aí.
Nas qualitativas, gente, elas são divididas em duas, né? Na nominal e na ordinal. Bom, nominal é muito aí pela qualidade em relação ao nome, né? Por exemplo, a profissão, ao sexo, a religião, né? Nós temos aí também vários exemplos em relação à qualidade, no caso, qualitativa, né? Sobre a aparência, tá bom? Já da ordinal, ela se liga muito, apesar de não ser uma ligação com números, né? Mas aí é pela ordem, né? Da escolaridade, o estágio da doença, a classe social, tá bom? E vários outros exemplos que nós vamos também estar citando no decorrer das aulas. Então, qualitativa são qualidades, né? Por exemplo, João é um menino bonito. Isso aí é uma qualitativa, né? Uma variável qualitativa. Já João tem 12 lápis é uma quantitativa, tá bom? Qual é a escolaridade de Maria? Essa é uma qualitativa. Qual é a quantidade de notebooks da casa de Maria? Já é uma quantitativa, tá bom? Então, não esqueçam aí dessas observações. Bom, já a quantitativa, elas têm dois tipos, a discreta e a contínua. Então eu quero mostrar para vocês aqui, primeiramente, a discreta. A discreta nós temos aí, ó, número de filhos, número de acessos a plataformas, né? Número de casos de Covid, são quantitativa discreta. Já a contínua é a altura, o peso, o salário. Por que contínua? Porque há sempre aí um aumento, né? A altura de uma pessoa, ela não nasce com 10 centímetros e fica com 10 centímetros, né? É claro que ela vai aumentando. O peso pode também ter um acréscimo ou um decréscimo. O salário pode ter um acréscimo e decréscimo. Então, nós podemos observar que quantitativa e qualitativa tem essas duas ligações diretamente, né? Observe que uma se envolve muito com qualidade e outra quantidade. Pessoal, quando vocês forem resolver as questões aí no livro didático de vocês, eu peço que vocês tenham bastante atenção aí na hora de você fazer a leitura e interpretação, tá bom? É importante que você tenha atenção, porque, por exemplo, se você tivesse aí a seguinte situação: qual é a sua cor preferida? Bom, nós teremos aí a variável, né, qualitativa, porque qualidade em relação à cor, né? Agora, se a pergunta fosse quantos anos você tem, aí será a quantidade, tá bom? Então não esqueçam dessa situação, beleza? Então vamos lá para o nosso próximo tópico, que é muito importante que vocês descrevam em relação a tipo de variáveis, tá, gente? Agora que nós estudamos um pouco aí sobre os tipos de variáveis, nós vamos fazer uma atividade com vocês aqui para fecharmos a nossa aula, tá bom? Lembrando que, através da atividade, nós vamos ter uma noção básica de como fazer as questões aí no livro didático, no livro de atividades, tá? Então, vocês prestem atenção. Eu vou dar um tempinho também para vocês pensarem um pouco nas questões, para que nós possamos responder em conjunto, tá bom? Vamos lá. Temos aí um exemplo. Eu trouxe como exercício, mas é um exemplo. Em uma pesquisa realizada em uma escola, identificou os seguintes indicadores. Temos aí, ó: 1. Idade. 2. Ano de estudo. 3. Ano de escolaridade. 4. Renda. 5. Sexo. 6. Local de estudo. 7. Conceito obtido na última prova de biologia. 8. Quantidade de livro que possui. Nós temos aí, ó, das variáveis acima, quais são as quantitativas e quais são as qualitativas. A questão ela foi bem específica, né? Ela só pediu quantitativa e qualitativa. Ela não pediu as suas devidas especificações em relação a essas duas variáveis. Então vamos lá, gente. Bom, vamos chamar de Q, né? Quantidades qualitativas e K. Vou chamar de K Q quantitativa e K a qualitativa. Não é, de uma forma na língua portuguesa, não é correto, né? O qualitativo não começa com K, mas eu vou utilizar só para ficar bem mais fácil a abreviação da nossa atividade, tá? Deixa eu só puxar um pouquinho para cá a tela. Beleza, bem aqui. Então vamos lá, gente. Número 1, idade. É quantitativa ou qualitativa? O que você acha? A sua resposta é... Vamos lá, 3, 2, 1.
É isso mesmo. A número 1, a idade, ela é quantitativa, né? Então vamos colocar aqui a letra Q, certo? Que é de quantitativa. Anos de estudo. Anos de estudo. Ele quer saber aí, ó, anos de estudo é quantitativa ou qualitativa? Anos, né, é um período de tempo, então é quantitativa. Então, que quantitativa. Ano de escolaridade. Agora já mudou. Ano de estudo é uma coisa, ano de escolaridade é outra. Ano de escolaridade se dá muito aí com a qualidade, né? Então nós vamos ter o K, né? Aqui é o K. Renda. Renda tem muita ligação com o salário. Então, se você prestou atenção na tabela anterior, nós tínhamos a renda, né? A renda é sobre a quantidade. Então, o valor que você ganha, o salário. Então, é a letra Q, tá? Sexo. Sexo masculino ou feminino. Isso se indica muito com a qualidade, né? O sexo é uma qualidade, é um gênero de qualidade. Então, nós vamos ter a K, né? De qualitativa. Local de estudo. O local de estudo é uma qualidade, né? É uma qualitativa. Então, K, tá bom? Local de estudo é qualitativa. Conceito obtido na última prova de biologia. Conceito ou nota é um conceito qualitativo. Então, K para qualitativo, certo? E 8, quantidade de livro que possui é quantitativa. É o Q de quantitativo, tá bom? Então, observem que através dessa nossa atividade, você consegue enxergar a diferença entre quantidade e qualidade. É claro que, como eu falei, a questão aqui não pediu para fazermos as diferenças, né? Sobre qual tipo de qualidade é que estamos falando e também qual tipo de quantidade. Mas se a questão pedisse, era muito fácil você identificar, certo? Onde nós temos aí a quantitativa, né, em relação à nominal, e também a quantitativa sobre esse tópico é mais fácil de identificar por causa da qualidade, né? Então, a ordinal seria a ordem, né? Então, por exemplo, aqui, nós temos aqui, em relação a uma ordem, ano de escolaridade, né? Idade, né? Também. Então, tem vários exemplos que nós podemos utilizar. Bom, turma, então, o nosso assunto sobre estatística deu origem, tá? Somente a amostra, população e também as variáveis, tá? Na nossa próxima aula, nós vamos estar estudando sobre as frequências, né? A frequência relativa, a frequência absoluta. Para isso, eu peço que vocês deem uma revisada aí sobre porcentagem, tá? Nós podemos até falar aqui na nossa aula, mas nós vamos estar voltada diretamente para a frequência, tá bom? Então, se você tiver um tempinho, peço que você pegue um livro, tente recordar aí os conceitos de porcentagem, porque vai ser essencial para a nossa aula posterior, né? Que é sobre frequência relativa e frequência absoluta, tá? Bom, então vamos para a nossa atividade de hoje, tá? Você vai pegar nesse momento a sua agenda para fazer a atividade do professor Euler, solicitada agora. Lembrando que, além dessa atividade no livro didático, nós teremos a atividade em PDF, tá? No qual você terá que resolver no caderno, tá bom? Então, vou passar questões aqui mesmo do nosso estudo, né? Sobre amostra população, e você vai resolver aí em casa e mandar foto para o professor fazer a correção. Vamos lá para a nossa agenda de hoje. A nossa agenda é a seguinte: nós vamos ter a agenda de hoje. Pegue sua agenda agora nesse momento e escreva aí, ó, livro didático, questões de 1 a 4. Esse aí é no livro didático. A página é a página de número 6, tá bom? Agora, no livro de atividades, as questões de 1 a 2, tá? 1 e 2, somente as questões em 1 e 2 do livro de atividade, tá bom? Essa aí é a atividade para vocês fazerem agora, tá bom, gente? Vocês vão fazer
para enviar para o professor Euler a resolução. Beleza? Então, por hoje foi só. Meu muito obrigado. Na nossa próxima aula vamos dar continuidade aos nossos estudos. Grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.